Vamos lá agora trabalhar com números naturais e números inteiros. É o 7º ano, para não esquecer. Vamos lá. Números naturais são aqueles que a gente conhece, né? É o conjunto dos números naturais, é dado por essa letra aqui. E começa do zero até o infinito. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, enquanto a gente pode contar. Já o conjunto dos números inteiros que a gente vai focar é o seguinte. Ele tem números abaixo de zero. Ou seja, e os números que vão ficar à esquerda do zero vai ter um sinal de menos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 ao infinito. E assim como o conjunto dos números naturais, ele também tem para frente no infinito, certo? Então esse é o conjunto dos números inteiros. Por isso que a gente fala inteiros. Começa do menos infinito e vai até o mais infinito. Então vamos lá. E para entender algumas situações, esse aqui é o símbolo do conjunto dos números inteiros. Vamos ver. Vamos lá. Uma situação aqui. Um termômetro pode resistir a temperaturas acima de 0 grau e temperaturas abaixo de 0 graus. Não sei se vocês já viram nos jornais que alguns locais que são muito frios apresentam temperaturas abaixo de 0 graus. Ou seja, temperaturas negativas. Menos 10 graus, menos 15 graus. E essas temperaturas no termômetro estão abaixo de zero. Ou seja, fazendo a relação com os números inteiros, vai ser esses números que estão aqui, ó, abaixo de zero. E as temperaturas que a gente vive por aqui são temperaturas acima de zero. 15 graus, 20 graus e assim por diante. Tem dizendo aí, por exemplo, quando a temperatura em uma cidade é de 21 graus Celsius acima de zero, registramos essa temperatura como 121 graus ou 21 graus Celsius. Quando a temperatura é de 2 graus Celsius abaixo de zero, indicamos essa temperatura como menos 2 graus, certo? Porque está abaixo de zero. Quando a temperatura está acima de zero, é mais, no caso aí está mais 21, ou a gente pode representar só por 21. E quando a temperatura está abaixo de zero, a gente representa por um menos, ok? Menos quando está abaixo de zero e mais quando está acima de zero. Ou seja, tanto faz a gente representar dessa forma ou colocar um maisinho aqui, certo? Vamos lá, segunda questão. Segunda situação, vamos lá. Considere-se zero a altitude ao nível do mar. Normalmente, quando a gente está falando de altitude ao nível do mar, o nível do mar é o ponto zero. Tudo que está acima do nível do mar vai ser uma altitude, ou seja, vai ser uma altitude acima do nível do mar, vai ser positivo. E para baixo vai ser negativo. Tem dizendo aqui, o Everest é um monte de maior altitude da Terra. Seu pico atinge mais 8.844 metros acima do nível do mar. Podemos indicar essa altitude como mais 8.844. Aí aqui está dizendo o seguinte, mais. Alguns bairros da cidade de Haia estão menos 1 metro abaixo do nível do mar, podendo indicar como altitude menos 1 metro. Ou seja, quando a altitude está abaixo do nível do mar, a gente coloca um sinal negativo. Outra situação também que a gente encontra números negativos e números positivos são em extratos bancários. Quando a gente faz uma certa compra ou a gente faz um certo depósito, quer dizer o quê? Que para os bancos está tendo um depósito. Ou seja, está tendo um valor a mais, então vai ser mais. Quando a gente tira dinheiro do banco ou está devendo ao banco, fica com saldo negativo. Ou seja, você tirou aquela parte dali, ou seja, vai ser o menos. Tem um exemplo aí mostrando o extrato do banco. Não sei se vai dar para ver bem. Vamos para a primeira questão. Então, voltando aqui, nos números negativos, abaixo de zero, a gente tem várias situações, como se diz, negativas, né? Que são abaixo de um certo valor. E acima de zero, situações positivas. Primeira questão, indica a temperatura que cada termômetro está registrando. Tem uma temperatura aí na letra A, o termômetro está registrando uma certa temperatura, e na letra B, vocês observam aí, está bem facilzinho.
Na segunda, expresse cada altitude usando um número positivo ou negativo. O pico de, na letra A, o pico de Aconcagua, no Chile, encontra-se 6.959 metros acima do nível do mar. Isso vai ser positivo ou negativo quando está acima. Vocês botam aí um sinal de mais ou um sinal de menos. A fossa das Marianas no Oceano Pacífico tem profundidade de 11.034 metros abaixo do nível do mar. E abaixo vai ser o que? Negativo ou positivo? Eu falei no vídeo. Na letra C, o Mar Morto fica entre Israel e a Jordânia e é um dos lagos mais salgados do mundo. Suas margens, a 422 metros abaixo do nível do mar, são os pontos mais baixos da superfície terrestre. Aí vocês vejam aí se essa situação vai ser positivo ou negativo. Na terceira questão, a sequência de números inteiros menores que menos 4 é... Observa aí, os números que são menores que menos 4 e marca um X. Na quarta questão, escreva os números inteiros compreendidos entre 1 e 7, entre menos 3 e 3 e assim vai por diante. Como eu falei aqui, quais são os números que estão entre menos 3 e 3? Vocês colocam aqui, menos 1, menos 2, 0, mais 1, mais 2. E assim vai mostrar com outras situações. Eu aconselho que vocês coloquem esses números assim agrupados para poder ter uma melhor ideia sobre a situação. E sobre a aula de hoje sobre números inteiros fica por aqui.